Fala, brothers! Galera, inequação do segundo grau. Máquina, vamos lá. Qual que vem a ser a ideia pegada da inequação do segundo grau? Esse assunto está diretamente associado com o estudo do sinal de uma função quadrática, galera. Sim, está diretamente associado com o estudo do sinal de uma função quadrática, estudo do sinal de uma função quadrática. E aí você vai lembrar pesado aí, né? O que vem a ser estudo do sinal de uma função? O lance do estudo do sinal de uma função é o seguinte: preocupa-se demais em saber em qual intervalo, né? Qual intervalo de valores que eu vou inserir, que eu vou introduzir na função máquina. E ela vai me dar resultados positivos ou negativos. E no caso da função quadrática, né, que é a função polinomial do segundo grau, tem-se uma pegada forte nisso que nos interessa em muitos problemas. Vem comigo, galera. Olha só, eu selecionei aqui dois exemplos para essa aula para a gente poder brincar. Então vamos lá. Olha só, suponhamos, estou lá em uma questão ou em uma função, aí no meio do processo, lá no meio da minha resolução, eu me deparo com essa situação. Tá lá pra gente. X ao quadrado menos 8x mais 12, galera, é menor ou igual a zero. Desse jeitinho. Por exemplo, se aparecesse sem o x ao quadrado, nós teríamos uma inequação do primeiro grau. Pego 12, passo para o outro lado, quem está multiplicando, dividindo, aquela história toda que nós já conhecemos. Só que agora é uma inequação do segundo grau. Então, como é que eu vou proceder? Primeira coisa, máquina, você sempre vai ter aqui, ó, como referência o zero. Então, sempre você vai procurar deixar o zero de um dos dois lados. No caso, eu deixei lá à direita. Então, aqui, ó, 0, 0 é referência. Por que o zero é referência para a gente, máquina? O zero é referência pelo seguinte motivo. Porque algo que é maior do que zero, eu sei, é região positiva, é número positivo. Algo menor do que zero, eu sei, é número negativo. Daí a necessidade do zero ser uma referência para a gente. Você está entendendo? Ok? Vamos lá. Segundo outro detalhe. Olha só, você vai separar isso aqui, ó, essa função. Então, o que nós vamos fazer? Gráfico dessa função que fica, então, deixei o zero de um lado e quem está do outro lado é uma função. Então, segundo grande detalhe aqui, ó, o que nós vamos fazer? Gráfico dessa função. Então, mas é inequação. Eu sei. Então, nós vamos fazer o gráfico da função, máquina. Então, fazer o gráfico da função. Então, o segundo grande detalhe nosso aí é fazer o gráfico da função. Então, vou chamar até de f de x, né? O nome que você quiser, você tiver afim. Você tá ligado? Se você quiser colocar seu nome na função, amigo, tô nem aí. Eu quero que você faça a conta. Tá entendendo? Vem aqui. Então, eu parei por um momento aí na equação para fazermos gráfico de uma função. Então, x ao quadrado menos 8x mais 12. E lembrando, aulas anteriores, aulas passadas, como que faz o gráfico da função, máquina. Gente, no caso da função quadrática, primeiro questionamento nosso, determinar as raízes. Para determinar as raízes, pega-se a função iguala a zero. Aí você escolhe, se você utiliza a formulinha lá do brother Bhaskara, se você quiser, máquina, ou então você pode usar some produto. Eu vou de some produto por uma questão de tempo, tá bom? Então, olha só, soma, para quem não lembra, soma, sou menos burro, agora que é menos b sobre a. Agora aqui, máquina, produto, né? Porque consegui aprender que é o c sobre a. Vamos lá, menos, o b vale menos 8, sobre a, que é 1, menos vezes menos mais, vai ficar 8. Produto C, que é 12, sobre A, que é 1, vai dar 12. Tenho que pensar agora em dois números que somados dá 8, multiplicados dá 12. Pensa. No caso aqui, ó, 2 mais 6, 2 vezes 6, né?
Então eles vão ser para a gente, no caso aqui, ó, x1, x2, x', x2', x' ou x2, como você quiser fazer. Então foi a segunda etapa, galera. Próxima etapa nossa aqui, máquina, o que você vai fazer? Você vai vir aqui agora e fazer o gráfico da função, ok? Então, ó, fazer o gráfico, né? Já está na etapa, na verdade. Então, vamos lá. Vou traçar para a gente aqui plano cartesiano, que eu tenho os eixos x, né? E o eixo y, lembra? Eixo x, brother, chamado de eixo das abscissas. Eixo x, abscissas. Pegou aí? Então, olha só. Eixo x, eixo das abscissas. E eu vou colocar por aqui assim, ó, o eixo y, beleza? Então, aqui eixos x e y, galera. Então, eixos x e y aqui no caso. Eixo x, eixo y. Então, ó, concavidade dela para cima, beleza? Concavidade para cima. Toca x nos pontos 2 e 6. Então, vamos fazer algo nesse estilo aqui. Vamos lá? Beleza? Tudo lindo. Vou marcar as raízes, que são elas 2 aqui. E aqui agora o número 6, galera. Brother, e a nossa próxima etapa, que é uma coisinha chamada de estudo do sinal. Então, ó, estudo do sinal, nossa próxima etapa. Estudo do sinal. O que é isso, velho? Estudo do sinal? Estudo do sinal, irmão, é identificar em qual região eu tenho resultados positivos ou negativos. Pensa assim, tudo que está acima do eixo x, positivo, abaixo, negativo. Aqui, ó, pensa, se eu trocar x por números que são maiores do que 6, pensa, fui lá, troquei x por 7. Você vai lá, quando o x for 7, tem esse pontinho, tá aqui o resultado, é positivo. Quando o x for 8, tem esse pontinho, tá aqui o resultado é positivo. Então, se eu trocar x por números que estão à direita de 6, eu tenho resultados positivos. Se você vir aqui nessa função e substituir x por números que estão entre 2 e 6, ó, o resultado está aqui para baixo. Resultado negativo. Se eu trocar x por números que são menores do que 2, ou seja, à esquerda de 2, resultado para cima. Isso é o estudo do sinal. E acabou a inequação. Acabou! Olha só, como é que vai ser o esquema aqui agora, galera? Tá vendo que o zero é referência? Eu vou procurar onde que eu tenho respostas maiores do que zero. Não, é menor. No caso, menor do que zero, negativo ou igual a zero. Então, você viu lá que pode ser maior ou menor, maior igual ou menor igual. Quando é maior ou maior igual, marca-se a região positiva. Quando é menor ou menor igual, a região de interesse é essa aqui, ó. Para que tenhamos resultados negativos, tem que ser alguém entre 2 e 6, e resultado igual a zero tem que ser o 2 e o 6. Então, é essa região que eu quero. Então, o nosso x é um número que está, ó, entre 2 e 6, no caso de como o 2 e o 6 vão participar por causa do menor. E aí a gente coloca bonitinho solução. Eu tenho um x que pertence aos reais, tal que x está entre 2 e 6. Está feita a solução da inequação, máquina. Vamos pegar mais um exemplo? Então, brother, olha esse segundo exemplo aqui. Menos 2x ao quadrado mais 2x mais 12 menor do que zero. Lembrando, zero é referência. Se tivesse algum número aqui do lado direito, eu jogaria para o lado esquerdo, deixar uma coisa só. Igual que citei no exemplo anterior, fazer o gráfico disso aqui, dessa função. Então, máquina, função que nós temos, f de x, é menos 2x ao quadrado mais 2x mais 12. Tá aí. Vou fazer o gráfico um pouco mais rápido. Vou determinar as raízes dela aqui através de soma e produto. Já vimos no exemplo anterior. Soma menos b, que é 2, sobre a, que é menos 2. Menos dividido por menos é mais. 2 por 2 é 1. Produto c sobre a mais por menos. Menos 12 por 2 aqui, 6. Tá bom? Grita aí de casa e fala, né? Lembrando, se você quiser usar a fórmula de Bhaskara, galera, perfeito, usa, vai dar certo também. Viu? Você tem que usar o que você se sente melhor. E, né, algo lícito e que você se sente melhor, máquina.
Gente, dois números que somados dá 1 e multiplicados menos 6. São eles, ó, menos 2 com 3 dá 1. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. São eles, x' e x2, ok? Vamos para o plano cartesiano, máquina. Vamos lá. Olha só, traçaremos aqui, vamos lá, os eixos x, que é o eixo das abi, xixas, eixo x aqui, eixo das abi, xixas, pra você não esquecer. E eixo y, galera, que é o outro eixo, máquina. Vamos lá, eixo das ordenadas, galera. Vamos lá. Já analisando aquela função, a parábola ali, ó, vai ter a concavidade voltada para baixo, porque o termo que acompanha x ao quadrado é negativo, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o gráfico disso aqui. Pensa comigo, concavidade para baixo, raízes menos 2 e 3. Então, mais ou menos assim, mais ou menos, ok, galera? Tá aí. Lindo, né? As raízes aqui no caso, ó, menos 2 e 3, galera. Menos 2 e 3. E aquilo que eu comentei no anterior, né? O estudo do sinal. O que eu tenho acima do eixo x é positivo. Então, se você trocar x por números que estão entre 2 e 3, tipo por 1. Se você trocar x por 1 aqui, ó, o resultado é positivo. Se você trocar x por alguém que é maior do que 3, resultado negativo. Se você trocar x por alguém que está à esquerda de menos 2, resultado também negativo. E eu estou querendo o quê? Eu quero a região que nos dê o resultado menor do que 0. Menor do que 0 é positivo? Não, né? Menor do que 0 é negativo. Eu quero daqui, ó, a esquerda de menos 2 e a direita de 3. Pensa. Quem está à esquerda de menos 2 é menor do que menos 2. Então, x é menor do que menos 2. Aí você coloca ou, não é e, porque o e tem que estar nas duas regiões ao mesmo tempo. Ali é ou está em uma, ou está na outra. Ou x maior do que 3, máquina. Para ficar bonitinho, solução, eu tenho um x que pertence aos reais. Tal que x é menor do que menos 2 ou maior do que 3. Ó, afasta que é print, né? Beleza, máquina? Galera, obrigado, sucesso e até a próxima, brother!